Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu continuarei falando sobre um exemplo de dimensionamento de um sistema de aspersão convencional semi-portátil, parte 2. Então, se você não assistiu a parte 1, pare agora, vai aí na lista de vídeos do canal e assista a parte 1, porque isso daqui é uma série de vídeos e vai ficar muito mais fácil você compreender começando do começo, começando do início. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós vamos para o primeiro passo, disponibilidade total de água no solo. Então, utilizando esta fórmula, então nós temos aí as unidades que são utilizadas, tá? Não pode adicionar esses valores em outras unidades, senão vai dar errado essa conta. Então, capacidade de campo 40%, ponto de murcha 29%, 1,2 a densidade do solo. Então, 40 menos 29, 11, certo? Então, aqui é a continuação. Deu 1,2, aqui manteve, né? Dividido por 10. 11 vezes 1,2, 13,2. 13,2 dividido por 10, 1,32 milímetros por centímetros. Então, esta é a etapa 1. O que isso significa? Significa que a cada centímetro de solo vai existir 1,32 milímetros de água para a planta, tá? Então, a cada 1 centímetro tem... 1 centímetro são 10 milímetros. Então, a cada 10 milímetros, 1,32 milímetros vai ser de água para que a planta possa consumir. Então, se a planta tiver uma raiz mais profunda, vai conseguir absorver mais água, vai conseguir, na verdade não é absorver, vai conseguir utilizar mais água. Tá? Mas lembrando da unidade, milímetros por centímetros, milímetros de água por centímetros de solo. Passo 1 está aqui, 1,32. Passo 2, opa, foi muito rápido, disponibilidade real de água no solo. Então esse 1,32, a planta não consegue absorver tudo isso. É aí que vai entrar o fator F. Ah, importante dizer, professor, de onde está vindo esses dados? Lembra que eu comentei na parte 1 do projeto? Anote tudo no caderno. Então, se você anotou, vai ficar muito mais fácil. Então, eu estou pegando dados lá daquela tabela inicial. Tudo bem? Então, o fator F é 0,5, está lá na tabela inicial, que é da cultura do feijão. É o fator de disponibilidade. Então, veja bem, opa, estou indo muito rapidão, vamos lá. O DTA, disponibilidade total de água, foi o cálculo 1, o anterior. Então, eu multiplico pelo fator de disponibilidade. Então, 1,32 vezes 0,5. Então, o DRA é 0,66. Ou seja, a cada 1 centímetro, ou seja, a cada 10 milímetros, eu tinha falado que eu tinha 1,32. Mas isso para as culturas em geral. Para o feijão, na verdade, eu tenho 0,66. Ou seja, de 10 milímetros de profundidade, o feijão vai ter uma relação de 0,66 milímetros de água para cada 10 milímetros de solo. O que você tem que perceber é o seguinte, que reduziu a quantidade de água. E por que reduziu? Porque o fator de disponibilidade já é isto. Ele não vai considerar que a planta vai consumir toda a água entre a umidade capacidade de campo e a umidade ponto de murcha. O fator de disponibilidade limita isso e vai considerar o que? A cultura, a sensibilidade da cultura. Se é uma cultura muito sensível, se o limite é esse, vai ser assim, ó. Então, quando consumir isso daqui, irriga. Consumir isso daqui, irriga. Se é uma cultura mais resistente, vai ser maior. Então, a água pode abaixar até aqui, irriga. Até aqui, irriga. Tá? Então, assim, essa que é a importância do fator de disponibilidade. Mas vai seguindo os passos que vai dar tudo certo. Outra coisa também que eu não falei, é importante dizer, vai fazendo os cálculos com esses números e com essas contas no caderno também. Então coloque aí, item 2, disponibilidade real de água no solo. Copia a equação, né, DRA igual a DTA vezes F, e vai colocando os valores. Tudo bem? Então isso é muito importante que você vai fazendo no caderno. E como que vai dar tempo de você ir fazendo no caderno, sendo que eu vou passando aqui às vezes meio que rápido? Pausa o vídeo, olha que coisa boa. Né? Então você pode pausar o vídeo, copia no seu tempo, tenta entender, pode voltar, pode acelerar, tudo bem? Então, DRA 0,66 milímetros por centímetro, ele está aqui. Agora, capacidade real de água no solo. Agora nós vamos considerar a profundidade das raízes. Então, utilizo o DRA, que acabamos de calcular, vezes o Z, que é a profundidade de raízes em centímetros. Então, nós tínhamos lá 0,66 vezes 40,
que é a profundidade efetiva das raízes para a cultura do feijão, que está lá na primeira tabela. Então, o CRA é 26,4 milímetros. O que isso significa? Que o feijão, quando ele tiver 40, com a raiz com 40 centímetros de profundidade efetiva, ele vai conseguir ter a caixa d'água, vamos dizer assim, o reservatório de água no solo para o feijão com 40 centímetros de raiz de profundidade efetiva, essa caixa d'água vai armazenar 26,4 milímetros, ou seja, 26,4 litros por metro quadrado. Milímetros é igual a litros por metro quadrado. Então essa é a quantidade de água que o feijão vai ter para consumir. Tá? Então só fazendo uma conta assim, um chute. Se o feijão consumisse 10 milímetros por dia, então ia de 26 para 16, 16 depois no outro dia para 6 e no outro dia falta água, porque ia passar de 6. Só para dar uma exemplificada. Mas então tá, é a capacidade real de água no solo. Então mudou a unidade para milímetros agora. Então tá aqui, 26,4. Agora, irrigação total necessária. A irrigação total necessária, ela poderia ser considerado essa equação aqui, tá? Quando a gente faz irrigação total necessária num sistema que já está instalado, aí a gente vai considerar a irrigação real necessária. Mas para dimensionamento de sistemas, esquece isso daqui e vamos para cá. Então você pode vir por essa fórmula aqui. Então você vai pegar o CRA, que é a capacidade real de água no solo, certo? Que é em milímetros, que foi o que nós calculamos anteriormente, que é esse 26,4, e vai dividir pela eficiência de aplicação, aqui é a eficiência de irrigação. Por que faz isso? O feijão ele precisa de 26 milímetros, certo? Mas eu tenho que considerar que o projeto de irrigação vai aplicar a mais. Por quê? Porque o sistema de irrigação ele não é 100% eficiente. Então, se eu faço 26 dividido por 0,9, faz aí na calculadora que você vai ver, vai aumentar o valor. Então, se é 0,9, significa que o sistema é 90% eficiente. Tá? Se é 0,8, significa que o sistema é 80% eficiente. Então, faz aí 26 dividido por 0,8, aumenta o valor. Né? Mas nós sabemos lá na nossa tabela inicial que o valor considerado para a eficiência foi de 80%. Então perceba que o CRA, que é a capacidade real de água no solo, é de 26,4 milímetros. A eficiência de irrigação para o sistema de aspersão convencional semi-portátil é de 80%. Então posso colocar 80% aqui na fórmula. Tá? Então sempre colocar na fórmula a unidade que está aqui embaixo, orientando. Então, 80 dividido por 100, 0,8. Né? Agora, 26,4 dividido por 0,8, 33 milímetros. O que isso significa? O solo, o cálculo lá do solo, são 26,4 milímetros que vão ficar armazenados para o feijão. Mas eu tenho que considerar que o sistema de irrigação, a bomba, tudo vai ter capacidade de aplicar a mais. Já pensando que o que eu penso é que eu vou aplicar 33 para que no final das contas fique 26,4. Tá? E como que eu sei esses valores, professor, de eficiência? Existem tabelas também. Tá? Então isso daqui é uma orientação, né, a partir de tabelas. Então essa irrigação total necessária, 33 milímetros. Agora nós vamos para o turno de rega. Turno de rega é igual a frequência. O que é isso? É o seguinte, nós queremos descobrir aqui de quantos em quantos dias que vai realizar a irrigação. Bom, para mim responder essa pergunta, tem que ter em consideração duas informações. Primeiro eu vou irrigar novamente, se eu faço uma irrigação hoje, eu vou irrigar novamente quando a água estiver quase acabando, mas não pode deixar acabar, certo? Então, eu preciso saber o tamanho do reservatório e o tanto que sai por dia. Então, vai lá para a primeira tabelinha também. Então, o turno de rega vai ser igual a caixa d'água do feijão, né, que vai ser a capacidade real de água no solo, que é o 26 e pouquinho, e o tanto que sai por dia, que é a evapotranspiração máxima, a média máxima, tá? Esse valor aqui eu dei lá na tabela inicial, se eu não me engano são 4 milímetros, vamos ver aqui. Isso mesmo. Então, ó, substituindo aqui. Então, o armazenamento do solo dividido o tanto que sai por dia. Então, eu vou até fazer uma conta aqui para simplificar. Imagina que tenha 10 milímetros no solo. Se sai 5 por dia,
Bom, se eu tenho 10, em um dia sai 5, vai ficar 5. No outro dia sai mais 5, acabou. Então precisei de 2 dias. 10 dividido por 5 dá 2. Essa que é a ideia, tá? Então vamos lá. Então CRA 26,4 dividido por 4. Aqui faltou um sinal de igual, mas o resultado vai ser igual a 6,6 dias. Tudo bem? Mas e daí? Eu uso 6, eu não posso assim escolher um dia 6,6, eu preciso escolher. Eu vou usar 6 ou 7. Vamos analisar. Se der 6, vamos tentar entender o número primeiro. Essa conta quer dizer o quê? Que a água, aqui os 26,4 milímetros, dividido pelo tanto que consome por dia, vai acabar exatamente com 6,6. Isso seria o quê? Seria 6 dias mais um pouquinho do outro dia. Seria mais ou menos metade do outro dia. Então, se eu deixar para irrigar com 7, vai passar do tempo. Então tem que irrigar antes. É melhor irrigar antes do que acabar do que irrigar depois que acabar, porque vai prejudicar a produtividade. Então eu vou utilizar o 6, tá bom? Então eu coloquei só aqui o 6,6 que foi o valor calculado, mas agora esse item é o turno de rega selecionado, o valor inteiro menor que o resultado. Então será de 6. E daí eu fiz uma continha que eu até vou ser sincero assim, para o dimensionamento não precisa fazer essas contas, tá? Essas contas que eu estou apresentando aqui. Basta você saber o valor de 6, eu vou passar para frente só para você ver. Aí ó, você já consegue conduzir as contas. Mas eu fiz esse extra aqui só para explicar um pouco mais detalhado. Isso daqui faz parte do conteúdo de armazenamento de água no solo. Tá? Então, para mim saber, para mim calcular o tanto de água, né, que tem no solo, eu sempre vou utilizar essa equaçãozinha aqui, ó, que é a umidade vezes a densidade. Então, assim, umidade base gravimétrica, base peso, tá? Vezes a densidade, vezes a profundidade efetiva, dividido por 10. Então, pode ver que é a mesma fórmula. Por que aqui não tem menos? Porque aqui eu quero saber o tanto de volume que tem quando o solo está cheio, capacidade de campo. Então, eu estou querendo saber o seguinte, nessa primeira conta, eu adicionei a umidade na capacidade de campo que está lá no início é 40%. Então, a 40 está aqui na fórmula. O menos o 40 aqui é a profundidade das raízes, 40 centímetros. Então, essa conta dá 192. O que isso significa? Que para 40 centímetros de profundidade do feijão, nessa profundidade, considerando a capacidade de campo do solo, que é uma umidade, o solo vai armazenar em 40 centímetros 192 milímetros. Ou seja, olha aqui, ele vai armazenar isso daqui, ó, 192 milímetros, capacidade de campo. Lembrando que a capacidade de campo é o máximo que o solo consegue reter de água. Se adicionar mais do que isso, o solo vai perder água, vai drenar. E isso não é bom. Eu já falei disso várias vezes, vocês têm que saber disso. Vamos lá. Ponto de murcha. Então, ponto de murcha, ele vai ser 29, que é o valor que eu passei lá, para esse tipo de solo. O valor vai ser de 139,2. O que é isto? O ponto de murcha é a umidade mínima em que uma planta vai começar a murchar. Ou seja, é uma situação bem crítica. Então, o ponto de murcha é aqui, ó, 139,2. Então, eu digo para você o seguinte, considerando 40 centímetros, eu poderia dizer que nesses 40 centímetros, só lembrando, 40 centímetros, centímetros para milímetros, eu faço vezes 10. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, quando eu falo 40 centímetros, eu estou falando que tem 400 milímetros de profundidade. A raiz do feijão, 400 milímetros, tá? Nesses 400 milímetros, o limite máximo é 192. Tá? Então, você tem 192 milímetros para que a planta consuma. Mas eu sei que o limite inferior é 139,2. Ou seja, na verdade, de 0 a 139 a planta não consegue consumir. Porque se reduzir aqui, vai murchar. Então, o intervalo que eu vou considerar como total vai ser de 139 a 192. Esse intervalo aqui de 139 a 192 eu consigo calcular 192 menos 139, que a diferença vai ser 52. Agora perceba que eu calculei aqui, ó, 192 menos 139,
deu 52,8. Eu poderia calcular diretamente pela fórmula. Ao invés de eu calcular esse mais esse, depois fazer esse menos esse. Eu poderia fazer o quê? Um menos o outro aqui. Então 40 menos 29, o valor 52,8. Olha como que já deu diferente. Já deu direto. Então, o mesmo valor. Desta forma também, para mim calcular entre este valor aqui e qual que é esse valor aqui, só um detalhe. O C é a umidade crítica. O que é isso, professor? A umidade crítica é o limite que deve ser considerado para que a planta não sofra estresse hídrico. Esse valor aqui foi calculado considerando o 0,5 do feijão, então é o F. O F é o que calcula a umidade crítica. Para o exemplo, foi utilizado o feijão, 0,5. Tá? Por ser 0,5, quando eu jogo na fórmula aqui, o meu valor, ao invés de dar 52,8, quando eu multiplico por 0,5, dá 26,4. Porque se você bem observar, essa equação de cima, ela é quase a mesma da de baixo. Só vai chegar um valor novo, o F. Ó, perceba que só acrescentou o F. Se essa conta aqui deu 52,8, então se eu multiplico pelo F, eu vou ter o resultado aqui. E se o meu F é 0,5, então vai dar metade. Tá? Então 26,4. Então como que eu montei essa figura aqui? Eu não sabia o valor de 165, mas eu consigo calcular o valor máximo, que deu 192, e o valor mínimo 139. Tá? E daí eu sei que a planta pode consumir só 26 milímetros, 26,4. Então eu peguei 192 menos 26,4 deu 165,6. Então só para entender o seguinte, a planta, quando faz a irrigação, o correto é o projeto ser dimensionado para encher esse tanque aqui, ó, do 0 até o 192. Mas quando a planta ela consumir aqui até o 165, tem que irrigar de novo. E agora que nós vamos para a figura ao lado, que daí é fazendo uma ponte lá com o turno de rega. No começo, no dia 0, a planta está aqui, ó. Ela tem disponível, daqui até aqui, tem 26,4 milímetros. Ou seja, eu poderia considerar que tem 26,4. Então aqui eu considerei como 0 agora, e aqui no máximo é 26,4. Quanto que a planta consome por dia? 4 milímetros. Foi um valor que eu passei. Então, depois de um dia, caiu 4 milímetros. Então, foi caindo, ó. Tá? No dia 5, tinha 6,4. No dia 6, tinha 2,4. Como do dia 6 para o dia 7 vai consumir mais 4, vai passar do valor da umidade crítica. Então, é por isso que eu faço a irrigação no dia 6, que vai sobrar um pouquinho, mas não no dia 7, que vai faltar um pouquinho. Então, assim, esse slide, ele não precisa ser feito no projeto de dimensionamento, tá? O último passo é esse daqui. Então, do passo 6, você já pode ir para o passo 7. Eu só fiz esse passo extra porque para entender um pouquinho de como funciona no solo essa dinâmica. Então, vamos para o passo 7. O passo 7, o valor já vou apresentar aqui direto. Nós precisamos considerar os dias de folga, tá? Então, para o período de irrigação. Então, o turno de rega, no cálculo anterior, foi de 6. O que é isso? De 6 em 6 dias tem que fazer irrigação, tá bom? Tem que ligar o sistema. Mas eu preciso desconsiderar aí, considerar, na verdade, o dia de folga, porque pode ser que tenha um equipamento quebre, né? Imagina lá que eu estou considerando de 6 em 6. Aí eu vou irrigar hoje e quebrou hoje. Vai faltar. Então é melhor eu diminuir e falar assim, não, o correto, considerando o CRA e a evapotranspiração, é de 6 em 6. Mas eu vou fazer minha conta para ser de 5 em 5. Porque daí se der um problema, eu tenho um dia de folga, entendeu? Mas tem outro aspecto também. Quando temos aí funcionários contratados, por exemplo, domingo não trabalham, né? Então tem que ver certinho a legislação trabalhista para ser considerado. Então, geralmente, quando o item 6 aqui, o turno de rega é até uma semana, ou seja, 7 dias, considera a folga como um dia. Quando o turno de regas é de 2 semanas, quando é maior do que 7 dias, quando é 8, 9, 10, 11, daí para cima, considera como 2.
Como o turno de regra foi de 6 dias, então vai cair nessa primeira regrinha. Então vai ser considerado um dia como folga. Então esse é o item 7. Então agora item 8, período de irrigação. Então o período de irrigação é na verdade o que eu calculei ali, né? Vai ser o turno de regra que foram 6, menos 1 que é a folga, 5 dias. Tá? Então 6 menos 1 dá o 5. É isso, então espero que você tenha gostado, tenha conseguido entender. Eu tentei fazer essas contas com o máximo de detalhes possível, tá? Então, se você gostou, não esqueça de dar uma curtida, tá? Compartilhe, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. E lembrando que isso é uma série e não acabou por aqui. Então é isso, até a próxima.